É muito triste. Tem esses viciozinhos de linguagem do gaúcho, né? Eu já passei várias vergonhas aqui por causa disso. Por quê, Bruno? Porque as pessoas falavam assim, digamos... Ah, é porque eu vou ali no mercado, daí. Aí o daí, eu achei que a pessoa ia continuar a frase. Eu falei... Aí eu ficava esperando a pessoa continuar a frase. Mas o daí pra vocês é que termina, né? Terminou, Mas acabou a frase. Hoje eu tô com a... Pra mim, Porto Alegre não me representa. Amor, tu tá Daí. com quantos? Eu tô achando que Eu tô no com uma a Paraná, mais. sim, quando eu chegava aqui, eu falava daí. Daí. Aí eu... É. E daí, Porque as minhas estão mais curtinhas. Ah, porque a gente vai, daí. Você vem amanhã, daí. capaz, olha só. Olha lá, o capaz. Ah, mas hoje vai ter uma série de termos. É, mas Eu ficava esperando a pessoa terminar, sabe? Continuar, e ela já tinha terminado. Aí ficava as duas no vácuo, e o daí nunca continuava, que pra Mas ela aqui acabava. tem muita coisa aqui também, né? Tem o vai e não vai. É. Tem. Ai, tem. Aí a Andréia, lá em Protásio, quando a gente chegou, Sim. a vizinha Come. chegou recepcionando e já levou um prato de bróstoli. Que pra mim até então era cueca virada. E Cueca aí virada. ela olhou pra Andréia, porque a gente tava chegando naquela empolgação, e aí, vai ou não vai, Andréia? E eu com o E pratinho e ela com o pratinho, vai aonde? E ela ficou uma situação, foram várias. Ela perguntou por que eu vim com essa camisa dessa cor. Eu falei hoje porque a rosa é a cor do amor. A gente vai falar de amor. Ah, eu vi o meu gringo bem arrumado e pensei, não, vou me arrumar. Tô bonita, Vitor. Coisa linda, vida. Tesouro. São tão bonitinhos, né? Eu acho que não tu tem fomos. que pegar Eu acho. essa uma Bem sertaneja. sertanejo. Nossa, é bem, ela adora. Não, Essa super é a uma ver comigo. sertaneja. André, Ah, eu acho que tu pode começar o assunto puxando isso aí. Não, Gê, eu acho nada a ver abordar esse lado, entendeu? Gente, foi um bom choque nome, né? pra mim agora. Hoje eu paralisou com a xícara na mão. Deus, Andréa, livre, não. imagina a fazenda. Gente. Nossa, eu já tô... Gado. Plantação de tomate, gado, Berrante. hectares de terra. Isso, é bem eu. Aquela fivelona, assim. Olha, Isso. você devia fazer uma coisa. Eu fui num curso. Mas tu sabia. Sempre soube a tua Sim, vida imagina, inteira. mas sempre neguei. Mas sempre neguei. Porque o gaúcho, Gil, ele tem orgulho, né? Eu confesso, eu sou muito barriga. Mas Mas essas são as melhores partes, né? Ai, são. Eu A espero cornetinha. ansiosa, né? Que eu Cadê falo, a o que natural vai dele? vir? O que vai Goiânia, Gil. tu nasceu em Goiânia. Pois, até então era um segredo a sete chaves. Até então... Porque eu sou gaúcha. Eu tô chocada. Eu sou gaúcha. Mas debaixo como é que tu d'água. soube? Porque foi um acidente de percurso, gente. Meus pais estavam por lá, nasci, aquela coisa toda e voltei. Mas, né? gravar? Eu tenho certeza que ela não vai falar, eu sou goianiense. Ah, isso já tá gravado. Não falei, eu fui induzida A a falar. intimada, Intimada. Momento da Gravado, concessão. começou. Daí lá nos takes. Já lá, pensou? Eu sou goianiense. Não! Amanhã tá no Diário de Nova Prata, que não é Nossa. gaúcha. Ela é uma Ai, eu esqueci disso farsa. aí. Ela, é uma, Drama. ela não tem segredos, gente. Pode contar tudo. É um livro aberto. Total. É, né? Eu vou te chamar um dia lá em casa quando o André estiver bravo. Ah, Daí tu vai preferir o silêncio. é. Sim. Mas é o meu modo também de ficar A brava. Andy é das leoninas É. expansiva, porque minha mãe é leonina. É da... Não, André, Eu sou daí isso. tem que dormir, Expansiva. tem que dormir. É, o Dilei vai dormir. Eu vou dormir. Eu deixo ela lá falando sozinha. Eu vou dormir. E vou dormir. Começando agora mais um nosso podcast. E hoje nós temos um episódio super especial, mas antes, vou dar um oi. Gente, tá bem errado. Como que eu vou dar um oi pro patrocinador? tu tem que falar dos patrocinadores, amor, antes. Tá, Do YouTube, Vou de novo. Spotify. sim. Eu esqueci. Meus dentes ainda. Estão todos aí. São todos. Ai. Assim, tipo. Sim. Isso. Tá. Por isso que eu Ficou fico. mais Você vai abertinha. vocês vão notar que eu fico mais. Mas eu daqui a pouco já me Tá, esqueço do quando eu quê? vejo eu tô aqui assim, ó. Ah, tipo, vai os mãozão na cara. E aí, às vezes, mas é isso aí. Aí vai piscar luz, mas aí é só pra avisar que a gente tem que falar dos patrocinadores. Mas se a gente estiver papeando, Tá. a gente vai embora quando der uma. Isso! Risos de nervoso. Capaz, você vê que é super tranquilo. Eu tô mais preocupado com o início. Depois engrana.
Eu tô satisfeita. Você quer Obrigada. Falam que são super nossos amigos e tudo mais. Não, eu puxo uma frasezinha com você e você joga pra eles. Socou no teu de novo. Eu achei que ela às fosse vezes mais legal. Eu não sei o que ela... Eu só aguardo. Amor, a gente tem uma sinergia, vida. Sim. Qualquer coisa que falar, você dá conta. Você puxa. É, Não. tesouro. E vocês já viram o... Hein, pessoal? Vocês já Quando a viram luz quando ela tá aparecer. dando os anúncios, iniciando o programa, que eu Sim. não sei pra onde olhar, o que fazer. Sei. Que eu fico... Assisto um podcast. Ou eu fico aqui meditando uma coisa, pensando... Sim. Tipo o Scooby do Big Brother. ou eu fico acompanhando ali. Daí ele dá tentando me uma assistir. fugida, uma coisa. Depois na TV eu só vejo... Você tem que mudar isso, amor. Pois é, eu não sei o que fazer. E estátua, né? Isso, paralisa, né? Uhum. Isso aí, tipo Chaves, assim. É, dá uma... Sim, daí. Isso. Tipo, Vamos? isso, o olhar parado. Chaves. Tudo acontecer nele. A Bruna descendo ali, o Giovanni. E eu aguardando a minha vez, a minha palhinha. Paralisado. A gente pode começar a falar pra ele, tá? Começando agora mais um nosso podcast que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas pela Conecta Mais Web TV. E antes de começar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores: Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Lívia Ortodontista, Arte Mobile, Óticas Lincoln. Gente, vamos valorizar que hoje eu tô com óculos. Eu vim Olha com aí, óculos. eu vi que tava Óticas diferente Lincoln, eu vi. mesmo. Você viu? Tá, vamos lá. Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascarão e Viva Farma. E, gente, hoje um episódio muito especial com duas pessoas muito queridas. Principalmente pra mim, que foram pessoas que me acolheram muito aqui em Nova Prata. Então eu tenho um carinho enorme. Estamos muito felizes de recebê-los aqui. São um casal de amigos, mas muito amigos. A gente tem uma consideração muito especial por eles. E eles não podiam faltar aqui no nosso podcast. E a gente não vai apresentar eles, porque senão a gente ia rasgar muita seda. Então eles vão contar a história deles, como eles se conheceram, como eles chegaram aqui. E perguntaram por que eu tô de rosa hoje. Por é porque quê? a gente vai falar de amor no nosso podcast. Histórias de amor. Sejam bem-vindos, Obrigada. André e Dirley. Muito prazer. Ai, coisa boa ter vocês aqui, Ai, gente. tô feliz. Obrigada pelo convite. Muito bom. E é com vocês, eu quero que vocês contem a história de vocês, porque vocês não são de Nova Prata, mas chegaram aqui há quantos anos? Nós chegamos em Protásio Alves, na verdade, né? Em 2005. E nós viemos morar 17 anos em então. Nova Prata, lá por 2008, 2009. Que a gente transitou por Vila Flores também. Em Aí depois função veio da pra cá. profissão, da logística da época, a gente tinha algumas coisas a arrumar e viemos pra cá. veio Agora para estamos Nova E como onde é a que- gente queria estar. E como é que começou essa história? Quem é que vai contar? Vamos começar. Acho que a gente pode começar se apresentando, porque as pessoas conhecem vocês, mas conhecem muito profissionalmente. E com certeza eles têm uma curiosidade que eu acho que vale muito a pena dividir, porque a história de vocês e o ser humano que vocês são, eu acho que é incrível. Eu acho que vale a pena dividir quem é a Andréa, quem é o Dirley. Então, primeiras damas, Andréa. Quem é a Andréa Menon? Eu acho que a Andréa Menon, ela é uma pessoa muito sonhadora, né, vida? Intensa. Intensa. Como uma boa leonina. Né? Como uma boa leonina. Eu acho que sou uma pessoa sonhadora, intensa e que galguei até aqui em busca motivada por todos os sonhos, né? Né, vida, até de nós E dois. sem planejar assim, nada, né? Sem planejar, intensamente, deixando fluir. Vivendo. Uma pessoa. Acho que é isso, né, vida? Intensa, talvez. Convidei ela pra. Enfim, a gente. Vou me meter já aqui, né? É bom de ler e de escrever, né? Nós nos conhecemos porque tínhamos que nos conhecer, porque a gente fez vestibular em Pelotas e Rio Grande. E sim, cada um no seu mundo, né? André é porto-alegrense, eu de Antônio Prado. E a gente passou nas duas. Então eu acho que a gente ia se conhecer de qualquer forma. Impressionante. Os dois passaram nas duas. Nas duas, Então. E escolheram a mesma. a mesma.
Então eu acho que tava... Mas Acho que a gente destinado. foi Engraçado. colega, né? Primeiramente a gente foi colega. Primeiro foram colegas de Só faculdade. colegas. Só que a amigos, gente não lá tinha interesse nenhum. a Odonto é dedicação exclusiva. Então, nós ficávamos o dia inteiro, todos os dias juntos. Cada um com a sua turma. Eu com os guris, né? O clube da bolinha. Aham. E a Andréia com as Luluzinhas. E aí foi no último ano de faculdade que a gente deu um contratempo, né, Vitor? No último ano. aos 45 do segundo tempo. No Mas último ano aconteceu. teve uma turma do bem aí que aproximou nós. Aí sempre tem, né? Aham. E aconteceu o mais improvável, porque a Andréia era aquela guriazinha de shopping que se criou assistindo o show da Xuxa e comendo McDonald's. A menininha de apartamento, Total. toda aquela historinha. Total. Até gaúcho de teve umas apartamento. férias antes da gente se envolver, agora lembrando, né? Que nas férias eu ia pro agro, né? E a Andréia ia pra praia. Sim, É, essa foi Pacapão, engraçada. Nós não namorávamos nada, né, tá? Mas deixa eu Conta. contar. Eu achava de lei um chuchu. Eu tinha um namorado, mas assim, ó, carinhosamente eu achava ele aquele guri doce, querido, sabe? Aham. E tanto é que a gente sempre fala, né, vida? Nós fomos fazer o jaleco, né? E nos encontramos, Isso. onde nós mandávamos fazer o primeiro jaleco. Era pra quem passou no vestibular na Federal, Federal. tu fazer o primeiro jalequinho Era uma- branco, botar a roupa Nossa, branca, era incrível. Era incrível. E aí eu me lembro que eu olhei pro Dilei assim, mas tu é meu colega, né? Ele, somos colegas e tal. Eu olhei, daí diz que os olhos são a janela da alma, né? sim. E é bem verdade. E tu lê, tu faz uma leitura além, né? Quando tu fixa o teu olhar no olhar da Quando outra é a pessoa, né? Assim, que estranho, né? Eu senti uma coisa diferente, mas eu tri bem com meu namorado na época, em Porto Alegre, tudo certo. Mas é um carinho, surgiu ali um carinho imenso por ele. E eu cuidava muito, não sei porquê, gente. Esse Não, eu episódio sei. foi antes de começar a Hoje faculdade. Aí a gente começou, a gente sempre se respeitou muito. Muito, e eu nutrindo um carinho muito grande por ti. E vocês passaram o tempo todo da faculdade só sendo colegas. Colegas. Tiveram esse primeiro Sim, no encontro. último ano, que daí a gente teve esse acidente de percurso. A André já não tinha namorado, eu também não. Mas eu não me dava conta também que ela tava dando bola. Aham. Vida! Eu pensava, né? Que ela tava dando sinais de que essa queria guria eu tenho que respeitar e ponto final. É muito amiga, né? A gente tinha uma proximidade muito grande. Aí teve os cupidinhos, né? Vieram da... E aí eu falava dele, sobre ele, tu usa codinomes pra não ficar com a questão escancarada, né? Então no meu grupo de amigas era o Campesino. Campesino. A Campesino, porque lá em Pelotas, falando o R bonitinho que nele fala, né? Ai, amada. Ele se intitulava gringo, colono, né, vida? Então a gente chamava ele de Campesino. Ela já sabia o que eu tava ligada na dele. Assim, Aham. sabe que eu queria saber sobre ele e o Campesino. E aí eles nos juntaram numa festa da turma. E aí aconteceu. foi. Tem a vida. Mas teve uma ocasião, né? Só voltando, Foi engraçado. que a Andréia toda... Patricinha não, mas aquela guria de cidade grande, né, e tal. E eu, o mais colono, mas eu sempre... eu tava feliz igual. Aham. E aí... eu chego de férias todo bronzeado. Lindo, de branco. Cheio de gominho aqui, ó. Lindo. Coisas que não tem mais, né? Aí a Andréia, nossa, em que praia tu tava? Isso a gente era só amigo. Sim. Eu olhei pra ela, praia? Eu tava colhendo uva, né? Não tava na praia. Era a malhação. Mas, ó, o mais improvável casal da Casal. faculdade foi o único que deu certo. Porque a gente tá junto até hoje. Quantos a gente anos de união? foi em 2004 isso, que a gente começou. Não, e convívio diário há 20, mais de 20 daí quantos foi em 2000, anos, né? 22 anos que a gente 22 convive. anos. Né? Gente, que loucura. É isso aí, convive diariamente e assim, ó. E aí a gente fez aquele restinho da faculdade e logo veio a formatura e aí ferrou. Aí ferrou de vez. O que vão fazer da vida? Nós não tínhamos as costas quentes, não tínhamos perspectiva de emprego em nenhum lugar. A Andréia perdeu alguns familiares naquele período, então foi um período bem Em ruim. Pelotas, E aí, bom, vamos procurar emprego, né? Mas a Andréia foi pra Cascavel.
E você? E aí eu e Antônio Prado, Porque- na casa dos meus pais. Eu achei que não ia dar continuidade. Eu pensei, meu Deus, André, Você achou isso que era a um amor André de me contou faculdade, depois. uma coisa- Não, porque No baile assim, de ó. formatura ela tava se despedindo. Tipo, Gil, eu me mas eu joguei, não. né? Uhum. Ah, eu vou amar esse gringo, eu vou curtir ele, dure que durar, né? Porque eu gostava dele, eu achava ele muito especial, muito, muito, muito. E aí eu pensei, é inviável, como é que eu vou morar no interior? Como é que eu vou morar em Antônio Prado, gente? Não vou conseguir. E nem Mas tu não conhecia, tu não fazia nem ideia. fazia. É? Conta a vida, aquele Não. outro episódio. Ah, Já tinha muito pegado. Aí tá, o Conta, cara agora fica tá. então com a guria lá de Porto Alegre. E aí, Essa agora? foi Agora engraçada. embolou, né? Tava legal até. Aham. Eu disse, não, vamos ter que levar ela pra Antônio Prado, né? Mas Pra já tem que fazer um conhecer. preparo, né? Porque De lá é leia. colônia, né? É, ela- E a guria não sabe nem que o leite não vem da vaca, ela achou que vinha numa fábrica, né? E aí. Essa sou eu na vida. É... Não, daí era só telefone, né? Telefone fixo. Bom, eu liguei, ó. Foi grande. Ela veio de ônibus, eu disse, olha, aqui é bem simples. Aqui é interior, estrada de chão. E fui indo. André levando um saltinho. Não, e ela bem quietinha no telefone, né? E aí chegou uma altura da conversa que ela parou só assim, ouvindo, mas né? Dirley, tem energia elétrica? Aí eu parei tudo, né? Não, calma aí. Também não é tão ruim assim, né? Ele ficou pé da vida comigo. Não, para, claro que tem energia elétrica. Não, eu já tava pronta assim, ó, entendeu? E aí ela veio Eu em e contato com a gostou, se natureza. apaixonou. né? É um lugar muito lindo. É um dos Não, bons. mas é lindo, é Mas mesmo lindo. assim, vem uma decisão muito difícil. A gente conversa bastante, né? É, A gente tem é. histórias e escolhas muito parecidas. É. E Vocês. essa Vieram escolha, por amor. exatamente, do Amor, sair da sua zona de conforto, de tudo aquilo que pra gente, né, É. tem na palma da mão, de tanta facilidade, enfim, e a gente escolher vir pro interior é uma escolha. É muito amor, né, amiga? Muito. Você escolhe isso, né? É muito amor. É, isso aí. E na verdade, eu acho que tudo que tu faz movido por Aham. amor, é isso que dá certo, Exato. né? Dá certo. E eu Exato. pensava, do chão eu não passo. Eu acho que a Tô gente formada, tem- tenho meu diploma, gosto dele, ele gosta de mim. Posso trabalhar em qualquer lugar, né? Vou E a lá. gente tem uma partindo. cumplicidade muito grande, um respeito um pelo outro muito grande em função de que o início foi difícil. Não tô nem me referindo financeiramente, porque na época, né, qualquer prazer Aham. diverte. E construir Mas, algo. certo, a gente de paraquedas caiu em Protásio e agora é nós dois, a nossa família é essa. André com notebook embaixo do braço, mas não tinha sinal de internet lá. Que E aí? ia fazer o note? Não tinha Parceria. asfalto na época, então foi bem legal o início. E quando foi a decisão de sair? Mas aí fora? foi, calma aí, ela foi pra Cascavel. Não, aí eu fui pra Cascavel, porque assim, ó, eu fiz odontologia, eu queria fazer artes. Artes, sim, me inscrever na PUC, no curso de artes. E meu pai falou assim pra mim, minha filha, de artes no Brasil, viver como artista é muito difícil e tu não tem quem te indique, quem te encaminhe, né? Nesse sentido. Então, escolhe um curso que tu possa ser feliz e tu possa ter algum retorno. E eu gostava muito, sempre gostei muito de pessoas, né? De tratar com pessoas, de cuidar. E eu pensei, a odontologia é artística, né? Tanto é que a primeira vez que eu vi um É uma sorriso transformado na faculdade, eu fiquei assim, ó, era início, né, amor? Primeiro semestre, eu acho que a gente pegou uma semana acadêmica, e eu fiquei assim, ó, encantada. É aquilo ali que eu queria fazer, arte, dentro da odontologia, né? E aí, então, assim, tu não tem quem indicar, quem te indique, tu não tem por onde começar. Se eu ficasse em Porto Alegre, eu iria, com certeza, para Na verdade, a gente docência. não tinha muita opção. Tinha que ver o que aparecesse. E logo depois que a gente veio pra cá, nos chamaram pra trabalhar com índios. É verdade. Se nos chamam antes, talvez a gente nem estivesse aqui. No projeto Rondon. As coisas acontecem como tem que ser. Como tem que ser. Aí depois vocês decidiram ir pra Protásio. Não. Daí André em Cascavel largando o currículo, procurando emprego porque ela tem tios lá. Aham. Isso. E eu aqui na nossa região. Fui a Vacaria, Campestre, IP, Flores da Cunha e vim vindo. Eu e pai. E aí, no fim, foi lá que a gente teve a segurança. Não, aqui vai dar. Teve gente que nos estimulou lá, que agradeço até hoje. E fomos pra lá, de mala e cuia.
Os dois. Depois a gente mudou porque a gente viu que precisávamos mais fluxo de pessoas, mais E uma melhor estudar. localização para estudar. É. E aí fomos para Vila Flores, que nós montamos o segundo consultório. E depois viemos para cá, daí para estabilizar e ficar. E aqui é a casa de vocês, a moradia de vocês. Porque Vila Flores é é um charme de cidade. Ah, eu também, achei né? mais É linda. linda, né? E ela é na beira da estrada, então para estudar ficava muito mais fácil, né? Sim. Para continuar os estudos. E de lá as coisas começaram a, né, amor? A acontecer, a coisa vieram andou. Os filhos, É. e nós fazendo pós, a Andréia grávida e nasce o Lorenzo, vai para Ai, outra guria, pós, olha, desde- os dois de fralda e vamos embora. Não, mas a vida é muito isso, né? A gente faz um planejamento de algo, mas na prática a gente não imagina como acontece. Mas a gente né? sempre foi Né? muito parceiro entre nós. É o que a gente enxerga de vocês. Aham. Então pode vir qualquer turbulência, eu sempre falo, se a gente estiver sólido, vai matar no peito e vai embora. Não, com É isso aí. certeza. Res- Com certeza. E muito respeito e amizade, né? Precisa, né? Cumplicidade. Precisa. Então- Eu falei da prática porque quando nós tomamos a decisão de morar juntos e eu vim pra cá, parecia tudo muito fácil, né? Aí você só vem pra cá e tá tudo certo, a gente toca, tentamos planejar alguma coisa, trabalhando em outro lugar, enfim. Mas na prática foi tudo completamente Completamente. diferente. É. Né? Tem os E como, imprevistos. e como vocês tinham essa convivência antes, a gente não teve, A gente né? não teve. É que a gente era muito Porque amigo. quando eu... Nossa história. Eu, como artista da Abraé, a Bruna trabalhava na Abraé na função de educação. Aham, tava na educação Tava ainda. na educação. Então, tinha eventos em São Paulo e tal. E normalmente a Bruna tava, ministrava algum curso, ou ela ministrava o curso. E da primeira vez que eu vi ela, algo me chamou a atenção, mas eu não entendi nem... Eu nem sabia. É isso aí. Ela ministrando o curso, mas eu também não sabia o que era, sabe? Aquele criei um carinho, mas não... É. Não sabia o porquê. Isso foi mais uma ou duas vezes, aí se passou um tempo, a gente se encontrou num evento da marca lá no Rio de Janeiro. Que a gente também mal se falou. Mal se falou, a Bruna, né? Mas sabe quando Mas se olharam nos olhos, né? Teve esse momento. teve esse Teve esse momento. saindo do hotel, Aham. eu peguei a Bruna e falei, ó, alguma coisa me chama a atenção em ti, mas eu não sei o quê. E seguimos E seguimos o a caminho. vida, mas assim, Tava o todo mais... mundo indo pro bar, Sim. que já E- tinha finalizado e o foi. evento. E o mais louco, a gente não se falou depois disso. Não, Nada. isso foi em nenhuma dezembro palavra, de nenhuma 2019. mensagem. Nada. Aí em dezembro de 2020, pandemia, aí Seguimos a enfim. vida. E aí em novembro, dia 1º de novembro, teve um evento em Balneário, que daí é uma amiga em comum nossa. Chegou e já tava todo mundo jantando, só tinha um lugar dela do meu lado. Da Bruninha. Não, da a Bruna amiga. tava em São dessa Paulo. Paulo, tá. Nunca mais São tínhamos nos falado. Tá. Nunca mais. Não Teve esse, falamos lá no mais. evento, nos vimos, eu falei isso e ela poderia ter pensado completamente louco. Louco. né? Aham. Mas enfim. E aí chegou essa amiga, sentou do meu lado, porque era o único lugar que tinha, a gente tava todo mundo jantando. Ela falou, eu tenho uma coisa pra te entregar. E eu pensei, o quê? Deve ser produtos, deve ser qualquer Qualquer coisa. coisa. Né? Porque da marca, enfim. Falei, ela falou sim, um beijo. Quando ela falou isso, eu já sabia de quem era. Olha só. Não, e o mais louco, assim, que eu lembro muito bem desse momento, porque enquanto eles estavam falando, né, ela entregando o beijo, que eu tinha deixado ela responsável por entregar, porque eu não ia vir então pro te sul. tocou aquilo que ele falou pra Sim, ti. e eu tava sentada no sofá, com o celular na mão, assim, daqui a pouco vem a mensagem do Giovanni, eu falei, meu Deus. Na mesma hora, eu peguei o contato dela. Eu só olhei e falei, meu Deus, foi tipo agora já era, Ai, que triste, daqui com certeza é uma vida. E aí passamos conversando aqueles dias a fio. E a gente só foi se ver em dezembro. No início de dezembro que eu fui pra lá no aniversário dessa amiga. Da Aline, gratidão Aline. E já fiquei na casa da Bruna 4 dias. Sim. Isso em dezembro, depois do Réveillon a gente viajou juntos mais 11 dias, depois Carnaval. Ficamos juntos mais uma semana. Aí ainda tava naquela coisa da pandemia, abre e fecha. Às vezes a Bruna essa ficava confusão. off lá, ela vinha pra cá. E assim foi, até que em julho tu vai morar pra cá, dia 1º de julho, então começou 1º de novembro de 2019. 20. 2020.
21 de julho de 2021, a Bruna veio pra cá. Foi um ano ainda, então. Uns 7 meses. É, uns 7 meses. Tá aqui. Sim, Mas assim, o mais louco que eu acho que vocês passaram por isso também, que a gente sente muito quando impressionante. Né? Eu tenho um amigo que fala que as almas se reconhecem, né? E quando eu olho pra nossa história, assim, todas as probabilidades de não acontecer, porque a gente não tinha absolutamente contato nenhum, de nada. Apesar de trabalhar com a mesma marca, não se tinha o vínculo, a amizade. A gente não tinha isso, né? Mas nós éramos 2 mundos também. E a Não, Bruna lá, vocês nascida e eram criada em São Paulo. Mesma coisa. Mesma coisa. Sonhava em morar no interior, mas eu acho que no interior... Eu falava muito pra minha mãe, eu falava assim, não. O interior tem 100.000 habitantes. do país. Tipo Porto Alegre, né? Ela achava que ia interior. morar, tipo, sei lá. Eu tava no momento que eu falava Milhão. muito pra minha mãe, eu falava repetidamente pra ela. Eu falava assim, mãe, você pode ter certeza que daqui a 10 anos eu não tô mais aqui. Eu não tô mais aqui, eu quero morar no interior. Mas eu pensava que, gente, Bauru, interior de São Paulo, uma coisa assim. Aí eu falava, mãe, não vou ficar aqui, vou pegar a Bela, vai ser o momento que vai ter faculdade, lá é um polo, né, de faculdades e tudo. Eu falei assim, é bom que ela vai pra lá, ela estuda. Aí o meu padrinho tinha falado pra mim, ele tava construindo apartamentos. Aí ele falou, quando você quiser vir, você vem, porque aqui você tem um apartamento. Eu falei, cara, tem uma vida no interior, né, que era onde eu queria estar. Eu só não imaginava que ia ser Nova Prata, pessoal que ia ser no Rio Grande do Sul. Mas olha como pensamento e quando tem que acontecer, a vida te leva muito pra isso, né? E foi muito sem planejamento. Minha mãe que fala que a Bruna veio uma vez Sim, no outro casal. pra conhecer, na outra ela veio pra escolher apartamento. Mas E foi muito natural, não teve nada aí tu imagina o Tem que susto ser dos de pais, hoje que eu sou mãe, de esforço. Exato. né? Hoje que eu sou mãe, eu penso, imagina o susto dos pais da gente, assim, ó. Sim, imagina eu falando pra minha mãe que eu tava indo embora. Com a filha ainda. Sim. Tira A cola. Andréia foi convidada a vir morar em Protásio na terça, mas ela tinha que estar aqui na sexta. Pra se apresentar. Ela tinha sido chamada no posto também. Então, imagina, em 3 dias Bem decide legal. tua vida e deu. E Vai bora. Vai casar ou não? Né? Aham. Casou. Aí eu disse... eu disse pra minha mãe, eu gosto dele, eu vou. Ai, que lindo, eu gosto dele. Eu vou. E aí, e a gente sabe. É que eu tava numa zona de conforto, né? Por isso que a gente tá contando um pouquinho mais da história da Andréia, né? Aqui é a da minha Bruna, região, né? Tu, a gente tá na mesma quase. A mudança vocês foram muito- né, de uma vida foi muito forte. Foi muito nossa. Pra nós, né? Foi bastante. Querida, eles também, sempre né? Não, eles também. Vamos Eles tiveram a brindar, participação Bora, deles, vamos né? brindar. O que, gente? Agradecer a vida, as boas Ao amor, escolhas. gente, a boas escolhas, isso aí. Ai, tesouro. E vou aproveitar para agradecer a Vinícola Mascarum por esse vinho ótimo, né? Bom Galera, demais. aqui todo é boa de vinho, pessoal. A gente Todos já têm curte boa de esse vinho há um bom tempo. Vinícola Mascarum é pequena, artesanal e familiar e é em Vila Flores. Vila Flores. Arte Mobile, referência mundial em móveis de madeira, móveis para toda a vida que se encaixam no seu estilo. Franco Moda Masculina, garanta seu look para o final de ano na Franco Moda Masculina. E Viva Farma. Na Viva Farma tem uma linha variada de perfumes importados, podendo ser parcelado nos cartões. Aproveite e presenteie as pessoas que você ama. Femini Moda Praia e Moda Íntima. A Femini, há 18 anos, busca promover a autoestima das mulheres através de biquínis e lingeries. Acompanhe todas as novidades pelo @Femini e aproveite as ofertas exclusivas para esse final de ano. Mulherada na compra de 3 calcinhas de ano novo. Mulherada tem o costume de escolher cor Amarela, e tudo vermelha. mais, né? Então vocês decidem se vai ser dinheiro, amor, paz, enfim. Sugerimos que seja amor. Exatamente. A quarta sai de presente pra você. Aí, já pode fazer um conjunto aí de cores lá na Femini Oficial. Acompanhe tudo, tá? E detalhe, gente, a Femini tá com uma coleção nova de biquínis e maiôs que tá incrível. Femini, tô acompanhando tudo pelo Insta, tá ótimo. Tecmania, o Natal lembra família e família lembra amor. Então demonstre afeto junto com a Tecmania e presenteie quem você ama com os produtos da loja. Um beijo, Tecmania. E Gestão Contabilidade. Gestão Contabilidade, serviços contábeis especializados para o crescimento da sua empresa. E falando em empresa, vocês trabalham juntos, né? E não podia ser mais desafiador do que 2 histórias de vida assim. E vem pra cá, e foi algo que a gente resistiu muito no início.
Bastante. Muito, a gente falava de não vai trabalhar junto, não vamos, crenças, né? Muitas coisas para curar. A gente é da nesse mesma sentido, área, né? mas não é, mas não é. É, mas não era, na verdade, né? Sim. Então, a Bruna com uma formação mais acadêmica, já tinha trabalhado no salão, que a mãe dela era cabeleireira e tudo mais. E eu, chão de salão, sempre gostei muito da parte de educação, mas Não tão a fundo. Eu levava isso como uma sem profissão faculdade, mesmo, né? Aham. E aí a Bruna, quando veio pra cá, foi trabalhar, continuou trabalhando na empresa que ela trabalhava, mas e aí não rolou. Então tá, então vamos. e a gente com vários projetos, porque daí ela começou já me ajudar no salão, né? Know-how, enfim. Começou a me ajudar. Eu falei, eu acho que, né? Eu acho que vai. Porque Acho aí eu que é comecei a por hora. parte das negociações. E foi algo que deu muito certo. Enfim, começou a trazer muito retorno. Aí quando eu vi, eu já estava completamente imersa no salão. Na né? rotina. Abrindo e fechando. Uhum. E foi outra coisa natural de se acontecer. Porque começou 2 dias na semana. Não, Bruna, você vai 3 vezes gradativo. na semana. É. Quando eu vi, já estava todos os dias abrindo e fechando o salão. E é um desafio. Muito grande, muito grande. Imagino Gente, que vai me ser a contem um vida segredo, inteira. porque a gente... O desafio é se adaptar ao momento, eu acho. Aham. E como que é isso pra vocês? A gente tem um método muito diferente de fazer a mesma coisa. Ai, compartilha. Então aí que tá o os segredo, eu métodos acho. nossos são totalmente diferentes para chegar num resultado parecido. Mas daí a gente se completa. Exato. Então, as minhas deficiências são as melhores qualidades dela e Sim. vice-versa, eu acho. É, E hoje em dia, depois de muitos anos, né? A gente trabalhou uns 10 anos juntos, mas separados, porque eu ia pra Protásio, ela ficava aqui. Eu ia pra Vila Flores, ela ia pra Protásio, e assim foi. A agenda era diferente. Depois de sim. uns 10 anos, eu acho que a gente começou a trabalhar Acho alguns que dias mais juntos. até. 10, 12 anos. E hoje a gente trabalha bastante junto. Mas de forma bem diferente, mas com muito respeito. Mas o negócio vocês tocam juntos. juntos. Todas as decisões, Vocês como funciona tudo A gente isso. decide tudo junto e por sermos um casal, tem toda a parte em casa, né? Então, no domingo, antes do churrasco, a gente conversa, toma um mate e vai aprimorando a parte da empresa também, né? É porque foi um processo amadurecido, né? E como a gente algo... foi sonhando junto, desde as pós, né? Eu fiz pós em endodontia, ela fez em prótese, que se complementam. Isso. Então a gente foi tapando as lacunas por preferência também, né? Mas nós Eu gosto muito da parte de cálculo, de estoque, de É isso que eu ia perguntar, organizar qual é o perfil de a cada um logística dentro do do- consultório. A André é mais das artes, né? O Dilê é totalmente racional quando se trata de negócios, de administrar, entendeu? Aham. É, o Mas, Giovanni. né? Mas eu entendo que uma empresa Mas não precisa pode das ser duas só, partes. Exato. Isso. Precisa. Exatamente. E aí a gente conseguiu, ao longo dos anos, identificar muito bem as qualidades. Aham, de cada um. É. Mas não foi de uma hora exatamente. até a outra. Não, obviamente. Como é que foi no início? No início quase deu divórcio, né? É, No é início isso que a gente quer saber, esses detalhezinhos. Aí, bom, cirurgia de siso. Vamos falar siso, que daí o pessoal entende mais fácil. Né? Beleza, eu opero, tu auxilia, né, Andréia? Sim. Aí nós vínhamos de lá fazer aqui, porque a gente morava em Protásio no sábado, porque daí tirava um turno pra fazer isso aí. E na volta a gente brigava daqui até lá. Porque eu não sou tua empregada, eu sou dentista tanto quanto tu. Ai, olha, atrás. Mas era Mas gozado é. porque eu tava tão Mas é tenso em isso, fazer né? certo que eu ia dizendo, pega tal coisa, faz tal coisa. Daí, Me dava ordem, gente. E a gente é muito... Não, pra Leonino isso é uma questão muito complicada, tá, Dilê? Eu mas preciso te aí depois confessar. de um tempo eu entendi, né? Que quando você manda no Leonino, ele sente como se fosse uma afronta, assim, uma coisa... Eu só não vou fazer porque tá me mandando. Sim, Se me só porque pedisse, você eu tá faria. mandando, porque senão não ia rolar. Não, mas eu... Fomos amadurecendo. né? Não entendo isso porque nesse estágio que nós estamos agora também, a gente tava em funções bem diferentes. Diferente. É. E aí a Bruna voltou a atuar na área dela, que é terapia capilar, né? Toda essa parte de formação Fantástico. dela, só que é na Na prática, na prática, agora. no dia a dia ali do salão. Eu, super acostumado com o meu método e, querendo ou não, com um pouquinho mais de experiência de chão de salão. Claro. Tá meio da no parte. automático, né? Ali. Exatamente.
Então muitas vezes eu também me pego, eu percebo depois, mas pego, tipo assim, ó, Bruna, isso. Sim. Aí eu ainda não falei isso, dá vontade de falar, olha aqui, amor da minha vida, você não manda em mim, eu tenho autossuficiência. Mas tem realmente essas coisas, né? Que é algo que a gente precisa Mas é que lidar. a gente só vai aprender depois que precisa aprender. Porque aí você entende que não é o mandar, né? Na verdade, no caso do Dirley. Olha, eu tentando Não, porque era até acho que... contextualizar a sua questão. É só pra manter as coisas tudo num fluxo bom. A gente não quer que saia nada. Era muito tenso, porque a gente não tinha muita experiência. E na verdade eu fazia muita... Porque assim, ó, eu fui criada, minha criação foi... Meu pai sempre falou, tu é do mundo, só que tu tem que sair pro mundo estudando. Então eu fui... Muito independente. Criada pra ser independente, ter autonomia, pra ser dona de si, enfim. Tanto é que a gente começou a morar juntos, eu queria assar o churrasco. Já se viram que eu nem pegar o espeto e assar o churrasco? Eu queria assar, né, vida? Eu olhava pra ela, mas tu tem marido? Daí a gente começou a nivelar as coisas, né? Então Tipo, hoje o que a Cada um gente no faz? teu lugar. né? Desde em casa a gente tem... Acho que isso é um problema, na verdade, né? Porque a gente tem todo um método, né? Geralmente a gente repete a semana inteira, todos os dias, a mesma A coisa. rotina. Nós somos, Desde as refeições, entende? Nós somos um casal que muito previsível, né? Muito previsível. Se tu Mas investigar isso é uma bom. semana nossa, vai saber o ano inteiro. Mas é que nem nós. Mas, sim, a gente tem uma até rotina. escrito. Sim. Até o A Bruna cardápio da perguntou já, semana. Eu falei pra ela hoje, tu faz a janta. Ela falou o que tu quer comer. Eu falei, tá. O de O sempre. de sempre. Tá escritinho lá no cartão. Exatamente. Não tem com que. Exatamente. Se Hoje ele tirou preocupar. 2 peixes, perguntou, pode ser esse? Sim, porque é o dia do peixe, ué. Então, Nossa, é muito parecido esses casais, né? Ai, Gente. e é o segredo, né? Não, Só tem um componente que praticamente todas as noites é o mesmo, que é o vinho, né? Vinho. O vinhozinho Mas aí vai. é uma rotina de vocês. Por Sim. exemplo, vocês têm filhos. E É a uma gente rotina que muito vocês caseiro. colocaram como casal, tipo, olha, amor, a gente tem esse momento que é nosso. Tipo, pelo menos 30 minutinhos vai ser nós tomando nosso vinho e... Não. Ou não, isso foi Foi acontecendo e virou um hábito. Nunca foi planejado nada, só foi no automático, mas eu gosto de cozinhar, daí já bota um vinhozinho lá do lado, o André chega. Ele quer que eu fique ali do lado dele, naquele momento, né? Pra fazer Posso- companhia enquanto ele faz. Ele quer que eu fique ali. Senão dá briga, né? É isso aí. A André é da faxina, né? Ai, adoro, tem toque. Adoro, tem o toque. Vejo uma poeirinha, já vou lá com poeirinha. E aí a gente fica lá. E quando E foi que veio nesses essa momentos que a gente vai maturidade? planejando as coisas. Assim. E A quando nossa que veio vida. essa maturidade de vocês? Quando vocês entenderam que dentro do negócio de vocês já estava tudo organizado, tudo alinhado, tipo, eu sou desse departamento, eu sou desse, as coisas começaram meio que fluir. Ou não, Bru, até Não. hoje não existe isso é Eu ilusão acho que é achar o que as vocês coisas falaram. Tu entrou pra fazer uma coisa e já viu que tem que fazer outras. Aham. E da mesma forma, né? Mas eu acho Tem a questão das crianças eu também. acho que a maternidade, a paternidade nos terminou de colocar a gente no prumo. Porque como nós sempre fomos muito amigos, e tu entende que tu tem que trabalhar em equipe para ser um Sim, a bom gente pai e uma boa conversa mãe, muito. pro bem das crianças. E trabalhamos muito em equipe, muito, muito, muito. Então o Dirley sabe muito bem a função dele como pai e eu como mãe. E a gente conduz da melhor Mas não maneira que que a tenha gente sido consegue, né? dividido, tu faz isso, tu faz aquilo. Uma listinha. As necessidades foram acontecendo e a gente foi se adaptando. Mas eu acho que foi aí que a gente entendeu realmente a necessidade um do outro, como a gente se complementa. Acho que a maternidade Tem foi sido. tem sido, Ele né? tem mudado, já eles estão em outra idade, a gente agora está com um novo projeto e vai se adaptando. Vocês, com a entrada da Bruna, devem estar num novo momento também. E Foi vão se uma adaptando. volta louca, a gente né? não para, na verdade, de mudar. Foi uma volta. As coisas não param de mudar, porque pra mim também tá sendo bem desafiador, porque eu sempre fui do quê? Eu sempre fui do ensino. Então, o meu papel no mercado de trabalho em São Paulo era ensinar, então é muito mais a teoria do que a prática, Certo. né? E eu entendo que naquele momento o Gil, ele é uma peça fundamental pra mim, porque ele tem o quê? A prática, e ele tem a agilidade. Eu costumo falar que, desculpa meus educadores amores, mas educador é lento. Porque a gente mais fala do que executa. Então a gente perde a questão da agilidade, que é uma coisa que o Gil tem muito. Então às vezes ele tá lá
espera. E eu tô, daqui a pouco eu tô ensinando pra cliente como é que eu tô, sabe como é que tá acontecendo aquilo. Mas o ritmo do salão é uma coisa completamente diferente. Então, eu tô no momento em que eu tô numa transição profissional, mas eu tô no momento que eu também tô aprendendo muito com ele. E isso é desafiador pra mim também, né? É entender que ele também tá ali como um professor pra mim. E eu também entendendo Como eu já que fui pra ele, né? Que o meu trono leonino Tu precisa dividimos dividir. agora. Exatamente. E com uma leonina. Mas aí Uma leonina, vocês grave. têm uma diferença, né? Porque nós aprendemos tudo juntos. Uhum. E A vocês gente têm uma aprendeu história muito separado. grande. É Exatamente. isso aí. A gente aprendeu separado. Mas esse processo vocês estão construindo, né? Estamos faz construindo. parte É do uma processo construção de até amadurecimento. sempre, eu acho. É pra sempre. Exatamente. E aí, complementando, eu acho, nós ouvimos isso de uma comadre nossa quando casamos, né, Molha? De que o segredo de um casamento feliz e pleno é tu te preocupar com a felicidade do outro. Uhum. E isso a gente tem muito presente entre nós. O Dilei sabe exatamente o que me magoa e ele tem essa preocupação de não me magoar. magoar. Eu Aham. da mesma forma. Por exemplo, às vezes eu chego em casa e eu quero fazer minhas coisas, mas o prazer dele é ali, eu sentar e tomar o vinho com ele, cozinhar, ficar ali com ele. Então eu vou sentar e Sabe? Então, tomar um vinho, assim, ele sabe que eu amo estudar, que eu, por mim, estaria voando as tranças e do jeito que a gente consegue, ele vai lá e me apoia, né, vida? Ele me não só faz com que as coisas, me dá o apoio para as crianças, permite que tudo isso aconteça, de forma que eu fique segura para seguir os meus sonhos. Então, Sim. eu acho que é isso, né? E eu acho que casamento é isso, né? Você estava falando, eu estava lembrando, enfim, de nós. Tem muitas coisas que eu sei que o Gil faz porque ele entende que eu gosto. Isto! Porque às vezes pra ele não tem sentido nenhum, Isso. mas ele fala, não, a Bruna gosta. Então, por exemplo, eu vou sentar meia hora e assistir um filme, uma comédia romântica, ele não gosta. Isso. Mas tipo, vou fazer isso. É. Ou eu vou assistir uma palestra super Eu filosófica. sou chato da casa. Um documentário O de velho, né? certeza, Eu alguma sou coisa velho. assim. Eu sou velho. Mas eu faço isso porque eu entendo que pra ele gosta, é prazeroso. E o Gil, ele gosta muito de dividir. O assistir e dividir. Ah, mas você viu isso, você viu isso, você... Então, eu entendo que eu preciso estar inteirada naquele determinado assunto, no que ele gosta, pra que ele se sinta confortável. E tem uma companheira pra isso também. Então, o olhar pro outro é muito importante. Isso não pode se tornar algo ruim dentro de um casamento, né? Não, até porque quando se fala... Não, é que na verdade a gente é muito, muito, muito diferente. Eu acho que vocês também. Mas a gente é muito, muito igual. Uhum. Os prazeres que a gente tem são em comum. Então, quanto mais vocês ficarem juntos e quanto mais nós estamos juntos, mais nivelado fica. Então, a gente vai assistir um filme, as crianças vibram, eles dormem porque eles não veem nada, mas eles estão lá nos braços que nem nossos. macaquinho abraçado na gente. Porque é um ritual nosso, um dos rituais, que esse ano ficou um pouquinho a desejar, né, por causa da clínica. Mas era deitar no colchão da sala e ficar lá os quatro para assistir filme. Que para nós é um prazer imenso, assim. E é engraçado que as crianças entendem os nossos rituais e eles entendem que aquilo ali é rotina. Então, tal dia é o dia do peixe, tal dia é o dia do filme na sala, no colchão. Então, eles já vão escolhendo o filme, eles já vão pegando a coberta, os colchões. E a gata já vem e deita em cima da barriga do Dirley. Todo mundo já... Tudo já impressionante, assim. E eu acho que é algo... A gente é muito caseiro também, né? Muito com eles, né? Muito família. Não sai muito. E prazeroso. Porque a palavra casamento, ela, se tu for ver, ainda mais nos dias atuais, ela tem um peso, né? Ela tem uma conotação pesada, né? Quando, na verdade, tu casa interesses, tu casa sentimentos, né? É o dividir a vida, né? Tem coisa mais importante, intensa do que isso. Quem é o teu melhor amigo, quem realmente tu pode contar, quem realmente tu pode abraçar, dividir, é o Gil. Exatamente. Eu sempre falo pro Dirley, é o Dirley. E a gente passa a entender, né, Mônica, que a gente fala bastante, né? Daqueles casais de velhinhos, né, Anjo? Que é o nosso sonho de consumo. E tu passa a entender que quando um vai, parte, né? Pode ver, geralmente o outro na sequência
Sim, vai. E isso a gente começa a entender claramente Pode até ser um acordo, né? Inconsciente. inconsciente. Eu acho que sim. Um elo inconsciente. Eu acho que é isso, elo, sabe? Isso torna. E nunca. Porque a gente nunca viu o casamento como algo pesado, né? Não. Nós somos muito amigos. Muito parceirões, assim. E a gente é parceiro um do outro pra tudo, entendeu? É porque hoje, na verdade, quando as pessoas pensam em casamento, isso parece que virou algo muito rotineiro, né? As pessoas já pensam em casar, se não dá certo, eu me separo. Não, mas não é assim, né? A gente não tem... Eu, por exemplo, antes de vir pra cá, eu já vi... Bru, vai, se não dá certo, você volta. Não, mas eu não tô indo pra voltar. Eu tô indo pra dar certo, eu tô indo porque eu acredito na relação. Certo. Então, a volta pra mim não é uma possibilidade, né? Mas as pessoas já se colocam dessa forma, e aquilo que era tão bonito e verdadeiro, e uma das decisões mais importantes da vida é você dividir a vida com alguém. Não existe nenhuma decisão mais importante do que essa, né? As pessoas começaram a banalizar isso. Muito. Mas é uma escolha... É a mais séria. É a mais séria da tua vida. Vou contar outra passagem, vida. Foi no namoro ainda. Foi no namoro, contem. saindo da faculdade e indo, a gente tinha o hábito, nós É que almoçávamos. a gente não teve o tempo de ficar, né? Não, foi do A gente namoro. se beijou e de lá nós estamos juntos, né? Então nós estamos juntos. Tchê, Não eu teve- fugi dele. O namoro começou no primeiro minuto e era namoro. Porque eu E sabia que aí ia ser deu namoro. uns 3 meses e eu larguei que uma nem pérola isso pra hoje. Andréia. Que nem isso. A gente ia almoçamos na Rio, nós almoçávamos no restaurante universitário e fomos pro apartamento dele tomar um café até a aula de É que a tarde Andréia começar. morava muito longe do centro, morava com a avó. Com a minha avó lá em Pelotas. Dava 9 quilômetros da faculdade. Era E eu triste. morava no ladinho da faculdade. Era uma turma de Antônio Prado que morávamos juntos. E aí, era bem no início, quando eu nem conhecia Antônio Prado. Eu conhecia Bento não e Caxias da Serra. Ué, Eu não Veio conhecia. mostrando... como é que eu não conhecia Antônio Prado, né? A cidade mais importante eu não conhecia. Eu não conhecia, porque turista Tu conheceu vem Antônio das Prado, cidades Bruno? maiores. Ainda não. Como que tu não conheceu gente. Antônio Prado, gente? Olha, essas foi uma das promessas que o Giovanni fez, né? Que eu ia conhecer vários lugares e várias coisas. Eu Não, vai precisar vários dias Gente, pra foi pra conhecer tudo Bento, lá. Bento. Ai, Bento é lindo também, né? A serra toda é linda. É linda. E aí eu falei pra ele, foi a história da serra que era bonitinha, né? Eu achei que tu ia contar uma outra. Não, mas é aquela que eu quero chegar, eu não me lembro como é que foi. o início. Porque os jardins aqui são lindíssimos. Não, tá. Daí eu olhei pra ela, sabe por quê? Porque um tem inveja do outro. Um gringo tem inveja do outro. Aí se a vizinha tem a flor mais bonita, o outro faz mais bonito. Que frieza, né? Mas eu tava brincando. Mas foi naquele dia ou em outro momento que tu falou do casamento, que eu fiquei chocada. Não, mas aquele também dia eu tava contigo. falando sério. Só que eu tava numa linha de raciocínio e tu tava poetizando. Eu tava aqui, ó. André, Leonina, paz Ai, a amor. gente sonha, a gente não Vai longe. precisa. Aí eu Ai, falei já pra ela tá. que ó, Balão aqui, ó. mas isso era o início do namoro, eu ia falar uma dessas também, né? Pois é. E tu ainda casou. Pois é. Eu falei que o casamento era o negócio mais importante da vida da pessoa. O negócio mais importante. Aham. Mas é no amplo sentido da palavra, é mesmo. Porque se tu te ferrar, ferrou, né? É. E ele tão novinho, gente. E eu nunca, eu nunca acreditei. O Gil nunca acreditou em casamento. Nunca. Ele tinha um... Tinha um Vai- bloqueio. Tu vai ter que enorme. começar a acreditar mesmo. Ah, mas Agora, é. ferrou. Ah, de verdade. Eu tenho um dedinho, eu já tenho um dedinho, ressignifiquei. eu tenho um dedinho. Eu já ressignifiquei. Aconteceu. Já ressignifiquei. Eu plantei ali, aqui, ó. Vamos falar Não, um mas pouquinho quando dos é verdadeiro, patrocinadores? funciona. Quer falar? Fala. Manda. Ótica Lincoln, sua visão e autoestima são importantes demais para a gente não cuidar. Nós fazemos o par perfeito com proteção e conforto para seus olhos. Ótica Lincoln, há 48 anos no mercado, bem pertinho de você. Master Treinamentos, aprendizado real e prático para seu sucesso. Lívia Milhavaca, ortodontista, seu sorriso é único. Melhorar o sorriso de forma rápida e confortável é possível. Como os alinhadores Invisalign, você pode ter um tratamento mais prático e personalizado. Vá conhecer.
É isso aí, Cloud Store. Gente, a Claudinha, ela sempre me veste aqui no podcast. Eu sou apaixonada pelos looks da Cláudia. Ela tá com uma coleção maravilhosa pro final de ano. Então não perca tempo, dê uma passadinha da loja que vale a pena. E Armazém Sabor, lembrando que todos do Armazém Sabor, lá eles montam cestas e presentes exclusivos para você presentear a tua família, amigos. Equipe, nós presenteamos a nossa equipe com as cestas do Armazém Sabor. Todos amaram, então dê uma passadinha e você pode montar, enfim, do teu gosto, da forma que você quiser. Então, dá uma passadinha no Armazém Sabor, tá muito bacana. E deixa eu falar uma coisinha muito legal, referente ao que a gente tava conversando aqui, né? A decisão do casamento, eu sempre falo que é algo muito, muito importante, né? E quando o Gil me pediu em casamento, foi um impacto muito grande, porque com ele eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida, né? Então, assim, com ele, primeiro, foi tão jovem, né? O tão jovem me assustava um pouquinho, né? O Gil é mais novo que eu, e eu falava, gente, menino 25 anos eu tinha. Eu tinha 25. Detalhe que a gente atendia ele, né? Desde os 11. A minha história com o falei, gente, começou antes. Um menino de 25 anos me pedindo em casamento, né? Já começava aí. E eu fui meio que quebrando isso, porque eu queria muito viver aquilo, né? Eu falo que eu me esforcei muito para quebrar muitos paradigmas, porque eu queria muito viver essa história com o Gil e eu tinha muita certeza. Acho que foi uma das decisões mais fáceis da minha vida, foi casar com ele, né? Foi estar com ele. Não houve dificuldade e nem esforço. E eu acredito que com vocês é da mesma forma, né? O aceitar casar... Teve essa crise também, viu? Teve a crise A também, idade. será? Não, Mas logo por que a quê? gente Quem é lá mais em novo? Pelotas, Ele é mais novo que eu. Gente, mas Tu não percebeu isso? eu tô ótima, super confortável, porque no Sul isso é uma coisa muito comum, Na verdade, né? tu achou que ele era novo com 25. O meu pai tava apavorado, né? Hoje em dia a gente entende, porque eu casei com 22. 22, Casou com 22. Sério, vida? É que a gente parece mais jovem, A gente né? começou a que namorar com melanina, 21. A gente é mais. as meninas. A gente é mais velho. Temos hábitos. Na verdade, Não, a gente hábitos. nasceu com muita idade. né? Exato. Isso aí. Eu acho que eu nasci com 50, por aí. Não, o Gil, eu falo que é meu idosinho, né? Porque o Gil, ele foi vários tapas na cara, né, pessoal? Porque o menino de 25 anos, mais maduro que eu. Né? E eu julgando a idade dele. Hoje, se duvidar, eu sou a menina da casa. E ele é o maduro da Mas história. precisa os dois. Isso é a cor, o brilho, né? A luz, isso aí. E eles são nossos alicerces. Exato. Às vezes o André tá voando, Minha segurança. voando, eu vou lá. Volta. Desce. O Gil. Tem um amigo nosso que fala isso. Né? Desce, vamos. Volta. Mas aí eu digo, eu sou a Mas flor da daí vida dele, né? a gente é muito sério. Exatamente, a Tem gente que ter é uma muito sério. cor. Tem que ter uma descontração. Mas daí até no casamento, na profissão, tendo a possibilidade de ter os dois lados, enriquece muito o lugar. Mas tem um grande pilar, e o maior deles, que eu considero tanto o nosso trabalho, como mais ainda na família. Enfim, nós não vivemos fora sem esse grande pilar, que é Deus, né? Nós somos... Fazer a coisa certa, crer e... Então, os princípios, assim, de Deus primordial, primordial. É o grande pilar, assim, para tudo. E muitas vezes, por acreditar nisto, nessa grande força e na proteção divina, que a gente reflete sobre coisas que talvez nos tirasse do caminho, porque é tentador, né? Sim. O casamento em si se mantém em pé por tudo que nós falamos até agora, mas no meio do caminho dizer que não houve, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E não estou nem falando de coisas tão óbvias quanto pessoas mais atraentes surgirem no meio do caminho, não é isso. Porque eu sempre digo pro Dilei, eu entendo que tem 1000 mulheres mais bonitas e ele fica às vezes assim, o cara é bonitão e a gente brinca um com o outro. Então não é nem disso, é de outras coisas que tiram a gente do foco. Sim. Então eu acho que o foco... O nosso foco nosso norte. é lá na velhice. É. Desde o início.
Que é legal tu focar na velhice agora, lá na frente. Aham. Mas aí é tu tanto fica que no você caminho. tem que olhar, mas daí né? tu segue. Quando acontece alguma Que situação, eu acho as que é pra onde situações você tem que aparecem e aí tu para assim, não. E é inevitável, Eu tô focado né? lá. E é Claro, inevitável. claro, imagina, seres humanos. Ontem, né, a gente chegou de Porto Alegre, eu tive uma reunião e recebi um convite para para docência, para ir para docência. Hoje, para mim, não cabe, porque eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Sim. Então, assim, para mim, hoje, nós estamos muito envolvidos, nós participamos de uma escola de pós-graduação, mais como acionistas, como, né, vida e realmente estar lá dentro, atuante. Não tanto proativo, mais a distância. Mais a distância, porque o nosso foco é a nossa família. Sim. São os nossos filhos, são, né? E tem que ter pilares estabelecidos, né? Tem que ter aquelas coisas que tu não tem negociação, né? Não tem. Senão fica muito fácil. A Bruna também, ela vem nesse tempo, né? Que não é tanto tempo assim, mas é o que? Nesses 2 anos, 1 ano e meio, recebendo várias propostas. Tanto pra Elas voltar vêm, pra né? São Paulo, quanto pra tentar tocar daqui. Tem momentos que mesmo que seja a coisa mais brilhosa e tentadora, tu tem que dizer que não. Que não. E em nenhum é momento, sempre uma escolha, né? E em nenhum momento eu falei qualquer coisa, tipo, segue Não, teu não, coração. Mas são esses pilares que a gente não negocia, que vão nos guiando, porque tem propostas muito tentadoras, né? Que tu pensa, nossa, vai ser ótimo, enfim, mas que vai conflitar diretamente com aquilo que é o teu, nem o princípio, mas que é o mais importante, né? E é engraçado que essas propostas, elas vêm bem ao encontro daquilo que mais vai te tocar, né? Exato. Não é? Elas são tentadoras. São. Tu te vai e desce. E o ego da gente dá uma subida. É legal receber esse tipo de Não, valorização, né? Só que, tá, mas e aí? Aí tu vai pegar tudo que aparece, mas tu tem que abraçar de alma. É tipo, Bom, se tu abraçar tudo que aparece, né, com a alma no momento atual nosso, alguma coisa vai faltar em casa. Não, sim. Sempre quando aparece, eu procuro dividir com o Gil, né? Sempre quando alguém menciona as marcas de São Paulo, enfim. Eu sempre falo pra ele, falo, nossa, Gil, tal marca veio me procurar. Isso é legal pra tua autoestima. Exatamente. Pô, tudo que tu plantou, tu tá colhendo. Exato. E pra dividir com ele no sentido, tipo, olha o que tá acontecendo, tipo, olha que legal, né? Tipo, saí de São Paulo há 2 anos, mas, né? Enfim, as pessoas ainda sentem a necessidade de dividir com ele. Mas é aí que a gente nota que, mais uma vez, a gente entra em escolhas. E a vida toda vai ser assim. Toda. Eu lembro de uma frase, André, que eu falei pro Gil antes da gente começar a trabalhar junto. E dessa frase eu nunca vou esquecer. Quando a gente falou, ai, vem trabalhar aqui ou não sei o quê. Aí eu falei assim, Gil, se um dia isso de qualquer forma atrapalhar o que a gente escolheu viver, eu abro mão do trabalho, porque a minha escolha sempre vai ser você. Não é o salão, não é o trabalho, não é isso, não é aquilo. Eu vim por tua causa. Então, se em qualquer momento isso conflitar, é a primeira coisa que, com certeza, eu vou abrir mão. É isso aí. Né? E mais uma vez, tipo, escolhas, né? Porque a base E aí de vem a tudo são Porque a vocês minha dois. base é a Mas minha aquela família. coisa, será que vai mesmo? E impressionante terminado o tempo inteiro. Aham. E uma coisa que eu e Dirley, assim, né, Molly, que eu acho que é muito nosso, nós não nos envaidecemos. Há aquele primeiro momento. Não, na hora dá um Tu brilho dá, no né? olhar. Ai, porque não é tem como, gostoso. não. Porque é o reconhecimento, né? Claro. Só que daí depois a gente conversa. Muito. E aí a gente, não, baixa a poeira, vai dormir. Toma um vinho e vai dormir. Vamos dormir. Amanhã. No dia Amanhã seguinte outro tu já acorda outro... Mas É isso aí. Muito diálogo, muito foco. E tudo isso tendo como grande pilar, né? A fé em Deus e os princípios. de família. É, e isso tudo aí. bem definido e bem alinhado, né? Muito, muito bem Que as definido. nossas crianças tenham todo o amparo para estarem adultos com a mente sadia. Exatamente. Ah, eu tenho que ter um filho saudável, sim, mas o que a gente, nós como casal entendemos saudável? O corpo e a mente. Que eles têm que ser, eles vão precisar ser mais fortes. Né? Exatamente. A gente caminha para dias mais difíceis. A pressão, o imediatismo, e tu tem que controlar, coordenar para que eles tenham maturidade para superar tudo isso. E o modelo de vida deles. Essa é vai a ser meta assim. do sucesso. Porque tu imagina nós chegarmos lá na velhice, bom, profissionalmente destacados e tal, colhendo tudo que a gente plantou.
e ter a decepção de ter um filho com problemas. Eu não digo nem os mais básicos, que todos têm medo das drogas e tal. Mas a insegurança, eu quero que o meu filho crie a sua família como tem que ser. Exatamente, com uma base muito... O que ele escolher, bom, sólida, ele vai né? escolher, mas ele tem que ter os seus princípios, serenidade, autoconfiança Exato. e assim por diante. Mas isso envolve muito Não. agora desta fase deles. Tem que estar ali na base, né? Minando eles, né? O tempo inteiro. E tanto é, né, Molly, que eu acho que são crianças emocionalmente E eles saudáveis, estão né? Eu Acreditamos que sim, né? Eu ouvi um... O Lorenzo nasceu com 60 anos também, né? Sim. Ele tá com É 71 idosinho. agora. Tá, querida. Amor. E a Helena, tal qual a mãe, voa. É o espelho, né? A bailarina. Amor, bailarina. A artista. Eu ouvi um dado esses dias em que falava que a gente vem passando pela revolução de dados, né? Então tem poder hoje que tem dados. E a gente vê essa revolução, essa internet borbulhando e tudo mais, né? E tu acessou uma coisa hoje, falou em Meu Deus, caneca aqui, tu abre o teu celular, Já tem várias canecas. 1000 e-mails e todo mundo mostrando caneca, né? Então isso é um domínio de dados. E a próxima revolução, que as próximas nós vamos acompanhar, mas as próximas gerações, imagina que mais ainda, é a revolução comportamental, emocional, porque nós estamos perdendo a capacidade de Mas nos é isso aí. comportar. E aí é isso que eu falo pra Bruna. Eu digo, a Bela, a gente tem o dever de entregar um ser humano Isso aí. Saudável. bom pra... Que agrega ao mundo. Exatamente, algo que vá... Exatamente. E é um desafio, né? E a outra coisa bem importante, assim, tocar nesse assunto, que foi algo muito surpreendente pra mim. O Gil, quando o Gil, eu falo, o Gil veio pra nossa família, porque eu e a Bela já era uma família, né? Então eu tenho como o Gil entrou na nossa família pequena, né? E quando ele veio, ele trouxe pra essa base familiar, tipo, pilares muito importantes que faltavam pra Bela, né? Porque eu sempre trabalhei muito, então eu via a Bela quando eu acordava, encontrava ela às 10 horas da noite, e ela uma menininha tendo que me ajudar. Então ela ia pra escola, ela sabia que ela tinha que organizar a casa, porque a mamãe ia chegar super cansada, e se a mamãe tivesse que limpar a casa, a mamãe não teria tempo pra ela, porque eu ia estar na casa. Sim. Então eu lembro que quando eu chegava, a casa tava toda limpinha, ela esperando, só pelo momento da gente juntas, né? Emocionada. E quando o Gil veio pra nossa vida, ele trouxe coisas assim lindas que faltavam. Então ele trouxe a espiritualidade que faltava pra nossa família. Então hoje, quando eu olho pra minha filha e vejo ele com ela, porque às vezes eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas tipo, eu vejo ele com ela no momento que os dois estão rezando, que os dois estão falando sobre A isso. gente medita juntos. Medita juntos. Que amor. Ou as coisas que o Gil faz muita questão. Vamos jantar Senta na todo mundo mesa. junto, Isso é uma vamos coisa que eu falo compartilhar. muito também. Não come no quarto. Exato. Isso. E eu vejo Essas ele coisas mais sempre, chatas, e eu né, vejo também. ele sempre Bem trazendo importantes. ela Muito pra vida importantes. dele, né? Então, tipo, isso eu olho e falo, cara, Mas é isso aí. isso é uma base, né? Muito. Aí, tipo, hoje eu olho pra nossa família e eu falo, não, somos realmente uma família. Família. E uma base fundamentada no quê? Nos princípios, né? De fé, de... E o mais legal é que os princípios são os mesmos, são milenares, São né? milenares. E a gente às vezes busca as coisas novas, não, mas tem que Exato. voltar, tem que Exato. buscar aquilo que foi lá. Não, e ele conquistar dela um respeito, porque ela é apaixonada Nossa, o pelo brilho Giovanni, no né? olhar que ela tem, olhando pra ti, Nossa. Gil, é incrível. É lindo de Amor. ver. E ela respeita muito ele, mas ela respeita com amor. Com ela é muito admiração. atenta ao que ele fala. E teve uma vez, uma coisa que me marcou muito, que ela fala, mãe, me dói muito quando eu deixo o Gil chateado com alguma coisa. Ah. Mas, tipo, dói porque ela não quer ver ele chateado. Certo. E, gente, isso é com bobagem. É com Isso. roupa que ela esqueceu no São caramba. coisas que eu dou um peso, porque é uma responsabilidade dela. E que às vezes eu dou um peso. Mas não Mas é no isso aí- xingar nem nada. Dizer, ó, Bela. Isso aí vai Você determinar esqueceu a muita roupinha coisa, ali. né? É um Lu? compromisso que tu assumiu com nós. Porém, E ela Ela não vai escutar E e ela assistir o ama nosso tanto podcast, que né? dói, Ainda bem, né? ainda Não. bem. E ela ama tanto, ela aprendeu a amar tanto o Gil que, tipo, dói
o decepcionar ele de alguma forma, né? É muito Isso é doido. amor. Isso é amor, isso é amor. E aí o amor anda lado a lado com a admiração. É. Com respeito. Tu precisa admirar quem tu ama. Tu precisa. Porque também se tu não tiver motivos pra... Tu pode amar, mas é um amor raso, né? Aham. É algo mais raso. Agora, se tu tem admiração, é outro peso, é outra proporção. Né? E isso também, aproveitando da Bela, do Lô e da Helena, a gente se cobra muito para não decepcioná-los. Aham. Então, assim, ó, nós não podemos errar no sentido de... Mentir jamais. Por mais que doa, tem que falar a verdade. As refeições também é uma coisa que eu cobro muito. E Tem temos que dar o exemplo, né? Juntos, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. É na cozinha, vocês viram lá, não tem TV, não tem nada. E é interessante que ele se refere a nós 4 como família. Então hoje é o dia da família, né? Não sei o que, a família vai no mercado. A família, não sei o que, né, amor? Ele se refere, eles veem nós 4 como uma unidade. Eu acho Eles ainda são bem inocentes, então é muito amado. legal. Paixãozinha. É porque tá muito sólido isso pra eles, né? Essa Muito. base familiar pra eles também tá bem sólido, né? É o que a gente luta diariamente, né? Mas é isso aí, tu tem que ter admiração. Sim. Seja homem e mulher, eu entendo, seja a relação com os filhos agregados, quem trabalha pra ti. Tu não pode errar, tu não pode dar o exemplo errado. Né? Eu acho que mais do que É palavras... uma responsabilidade muito grande, né? Mais do que palavras, eu acho que as pessoas seguem o teu exemplo, né? Exatamente. Não é isso? Então, e isso tá muito vivo entre nós, né? E com as crianças. E com vocês, a Bela, também. Dela. Então, eu acho que é isso. Tu vê que não tem segredo, né? É isso aí. Eu puxo o sério que não tem segredo. A gente faz o básico. Nada além do básico. É o isso básico aí. que dá certo. E como o Dirley falou... E segundo o que falou uma nossa amiga, que é uma base pra nós também, né? Que a gente viaja muito junto quando consegue. A Adri. Se faltar o capítulo 2, não tem problema. Sim. Ela conta uma história de um A cara... Vana pra Adri, pra TV. Adri. Assiste aí, Adri. Comadre. Ela conta uma história de um senhor que presenteou Um outro senhor, um cara muito culto, com 15 volumes de uma enciclopédia, mas naqueles 15 volumes faltava o capítulo. O livro 2. Isso, o volume 2. E aí chegou então com aquele monte de livro e entregou pro cara para presentear, e o cara se deu conta, mas falta o volume 2. E ele perguntou, mas fulano, tá faltando o volume 2. E o cara sabiamente respondeu, tá faltando o volume 2. Às vezes falta alguma coisa e vamos seguir a vida. E tudo certo. E veja os outros 14, porque é muito mais que o 2, né? Sim, vai se apegar. Vai se pegar o 2. Então a falta também constitui, né? Às vezes a gente tenta provar um pro outro, ou pra eles, ou pra quem nos cerca, porque no consultório também é uma grande família, né? A gente nutre isso. Que às vezes falta alguma coisa, mas não é porque a gente gostaria que faltasse, é porque por alguma coisa faltou e segue a vida e vamos olhar o meio copo cheio e vamos embora. Porque é assim, né? É dentro dessa imperfeição que a gente consegue construir algo perfeito, né? Mas ela não existe algo redondinho. A perfeição é um lugar né? não alcançado, né? E isso também acho que é um segredo de estar feliz Vai lá. aonde tu tá. Já estouramos nosso tempo, encerrando o nosso podcast. Nossa, que foi tão bom. Finalize Ficaria horas aqui. falando. Eu só tô escutando, eu tô amando. Eu tô amando. Eu tô amando. Foi um papo realmente entre amigos, galera. Foi. Sim. A gente queria muito isso. Então deixe suas A gente só tem a reflexões agradecer vocês. finais, dicas pra essa galera aí que tem família, negócio, casamento. Se vocês quiserem dar uma dica, E aí, Vitor? uma reflexão. Pra não ter cárie, tem que escova escovar o dente e usar fio dental, gente. todos os É dias. simples. Simples. É isso aí. Simples. Pra tudo é simples. Só não dá pra gente complicar a vida, né? É Mas, o que a gente vê, né? mas eu acho que a música, sem querer, foi escolhida uma música do Jota Quest pra anunciar a nossa nova fase, a clínica, né?
E ele fala que é verdade, né? A música que tu deixa aqui é o amor, né? O que vale mesmo é o Tem amor. que se ancorar em pilares sólidos e fazer o... E tu pode correr, tu deve correr, a gente tem que ensinar para nossos filhos, mas não perder a rota, não perder o prumo. Tu tem que saber aonde que tu quer chegar. Eu acho que é isso que determina o sucesso de qualquer coisa. Dentro dos princípios básicos, né? Que nós falamos. É, E só de pra valores. encerrar, é algo A que gente tira mais umas 2 horas. é aqui. mais fácil. Ai, adoro. Mas eu acho que é algo muito, muito bacana que vocês saibam. É que vocês também inspiram, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas toda vez que eu, sei lá, eu converso muito com a Andréia, né? A gente divide muita coisa. E todas as vezes que tem, enfim, uma situação ou outra, a família que vem na minha cabeça é vocês. Um exemplo. Eu olho pra André falando, não, mas nossa, a Déia e o Dilei, elas conduzem a família deles dessa forma. Eu acho que é por aí mesmo, tipo, é assim. Então, inconscientemente, vocês provocam nas pessoas esse tipo de situação. E é muito bom compartilhar, porque às vezes a gente não tem noção, né? A gente pode inspirar a pessoa sem saber que tá inspirando. E vocês fazem isso. E olha que Bom não é só ouvir. profissionalmente, porque profissionalmente a gente sabe que vocês são excelentes. Agora, como pessoas, pode ter certeza que são muito mais. Ai, obrigada. É muito bom que vocês saibam disso. E a gente encerra nessa emoção, né? Nessa emoção. Podcast cheio de emoção. Sim, com Amei, muito gratidão. Muito obrigada. Muito obrigado. Pela oportunidade. Imagina, vocês são muito feliz. especiais. E vocês pra nós. Vamos dar um presentinho do Armazém Vamos, Sabor, porque vocês ganham. É. Enquanto eles ganham aqui o nosso presentinho do Armazém Sabor. Façam bom, vão gostar. Gostamos, Vamos fazer né? um bom proveito. Agradecemos aos nossos apoiadores: Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascaron e Viva Farma Farmácias. É isso aí. Agradecemos a Andrea Dirley. Quer deixar as redes sociais de vocês pra Deixem galerinha? todas pra galera conhecer vocês mais ainda, se inspirar com esse casal profissional. É isso aí. Hoje foi um pouquinho do pessoal, né? Bem legal. Coisa boa. É só buscar no Espaço Menon. Em todas as Aí redes achou sociais. todas as redes sociais que precisa encontrar. Menon, Andréa Menon F. E o teu, arroba? Dirley Menon. É isso Menon. aí. É isso aí. E pra me encontrar nas redes sociais, Bruna, com 2A, F Matos. E pra me encontrar no canal da Bruna, Sim. E a achar uma foto nossa junto. Sim, aí você e clica. Valeu, galera. Um beijo. Ótima beijo. semana. Beijo. Tchau, gente.